Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou Marcelo Gonçalves, este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. Estamos em Daniel e nós já estudamos até aqui as cartas de 1ª, 2ª e 3ª João. Antes da gente dar início ao estudo, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, é importante para que o canal cresça e assim seja divulgado para outras pessoas. Comente aqui, aquilo que você aprendeu até aqui ou alguma dúvida que não foi tirada nessa devocional e compartilhe com seus amigos para que eles possam também ouvir o evangelho e que nós possamos crescer juntos. Antes do nosso estudo, eu vou deixar passando um vídeo do curso Legado. É um curso que eu me formei e eu aconselho vocês a fazerem também. É um curso de aprofundamento bíblico. Não vou falar muito não, vou deixar o vídeo passar e logo depois do vídeo tem a vinheta e nós vamos dar sequência, beleza? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Como cristão, será que você conhece bem a palavra de Deus? Manuseia corretamente a Bíblia? Tem crescido na fé? Se você tem interesse em se aprofundar no conhecimento bíblico, o curso Legado é uma excelente oportunidade. As aulas ocorrem mensalmente aos sábados, das 8h30 às 17 horas, e são ministradas em Macaé e Cambuci. Quer estar conosco na próxima turma? Então corra e faça já sua inscrição, seja no estande após o culto ou pelo site www.cursolegado.com.br. Curso Legado, a palavra de Deus levada a sério. Dando sequência ao nosso estudo, Daniel capítulo 5, versículos 1 a 17. Até aqui nós já vimos alguns acontecimentos referentes ao reinado de Nabucodonosor, onde nós vimos desde o exílio dos judeus para a Babilônia, e agora nós temos uma nova história. Mas até aqui nós vimos então um destaque para Daniel, Ananias, Misael e Azarias, onde eles foram sempre fiéis ao Senhor, e o Senhor também os guardou até aqui. E o estudo de hoje, nós vamos perceber que existe agora um novo rei. Porém, a história se repete. E nós vamos ver agora o início desse novo reinado, que está então nos capítulos 5, versículos 1 a 17. Eu vou ler na minha versão NVI, que diz assim: Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam vinho, louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana, que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: Aquele que lê essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do rei. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: Ó rei, vive para sempre. Não fique assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses.
Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver os mistérios. Manda chamar Daniel, e ele te dará o significado da escrita. Assim, Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: Você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá. Soube que o Espírito dos deuses está em você, e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios, os encantadores, à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Porém, eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Oremos. Pai, Tu és soberano, maravilhoso, e damos graças a Ti por mais um dia em Tua presença. Conduza-nos nesse estudo e dê-nos sabedoria para aprender mais da Tua palavra e que possamos não só aprender, mas praticá-las. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Como é de comum, eu sempre faço algumas visões para facilitar o nosso aprendizado e nossas aplicações. Então, como eu já falei, até aqui nós vimos esse destaque do rei Nabucodonosor, onde ele iniciou o exílio dos judeus, ele escolheu Daniel, Ananias, Misael e Azarias para governarem, né, para serem líderes na sua província. E agora nós temos um novo rei, só que a história se repete. E nós podemos ler aqui que Belsazar, ele vive ao bel prazer. Então, nós podemos perceber que esse sucessor de Nabucodonosor, ele seguiu os seus próprios desejos. Lá nos versículos 1 a 4, ele seguiu pelos seus próprios desejos, dando banquetes, vivendo a própria vontade, desafiando ao rei maior, ao nosso Deus soberano, usando das taças que tinham sido tomadas do templo de Deus, fazendo adorações a outros deuses que não têm valor algum, porque são deuses mortos, criados por mãos humanas. E ele viveu ao seu bel prazer, à sua própria vontade. Mas nós podemos observar que, a partir desse momento, nos versículos 5 a 9, ele tem uma visão aterrorizante. Ou seja, assim como o rei anterior, ou seja, assim como Nabucodonosor, ele teve seus sonhos onde foram reveladas situações do seu reino, Belsazar agora, ele tem uma visão aterrorizante, onde uma mão humana escreve no reboco da parede do palácio algo que o deixou aterrorizado, ao ponto de ficar pálido, ao ponto de ficar muito assustado. Então, nesses versículos 5 a 9, nós vamos observar, então, essa visão aterrorizante. Porém, do 10 a 17, nós temos o homem de Deus que é chamado. Como eu falei, mesmo rei, novo rei, a mesma história. Ou seja, mais uma vez, um rei que foge completamente daquilo que o nosso Deus nos deixa a ensinar, nos deixa a viver. Esse rei repete a história do rei anterior e mais uma vez Daniel é chamado. Agora não para interpretar um sonho, mas para enxergar aquilo que foi escrito e poder revelar o que foi escrito e também interpretar. E ele, como é um homem chamado por Deus, como ele é capacitado por Deus, ainda que Belsazar não o conhecesse, apesar dele já ter sido escolhido por Nabucodonosor anteriormente, Belsazar então fica sabendo disso e o convoca. E Daniel, mais uma vez, está lá à disposição para falar aquilo que Deus revelou ao homem.
E aí nós temos somente esse homem de Deus capaz de revelar. E nós vamos ver qual é o significado dessa escrita no próximo sábado. Hoje nós vamos para as aplicações e a grande ideia. Primeira aplicação: viva para o Senhor. A nossa maneira de viver, ela traz muitas consequências. Nós temos o exemplo de Nabucodonosor, nós temos agora o exemplo de Belsazar, e nós temos o exemplo também de Daniel. Então, aquilo que nos move, a forma com a qual nós vivemos, ela nos traz consequências. Portanto, na nossa liberdade, vivamos para o Senhor. Devemos escolher aquilo que honra a Ele. Então, viva para o Senhor. Segunda aplicação: esteja atento aos sinais de Deus. Mais uma vez, a história se repete. Nabucodonosor teve sinais. Agora, Belsazar também tem sinais, mas não estão atentos. E Daniel está atento. Então, às vezes, os sinais são sutis, mas às vezes está tão evidente ao ponto de Deus escrever na parede com mãos humanas para que o rei visse. Então, às vezes, os sinais são sutis, às vezes são muito evidentes, mas nós devemos estar atentos aos sinais de Deus. E isso só será capaz se eu tiver proximidade dele. Eu estarei atento aos mais evidentes, como também aos mais sutis. Terceira e última aplicação: esteja atento ao chamado de Deus. Nós fomos chamados para um propósito maior. Então estejamos atentos ao chamado de Deus. Então, como homem de Deus, provavelmente você será chamado para socorrer pessoas que estiverem em apuros. Então, estejam atentos, estejam prontos. Então, estejam atentos ao chamado de Deus. Isso é importante. E como homem de Deus, devemos estar sempre prontos, sempre atentos. Com base nisso tudo, nós temos a grande ideia que fica da seguinte forma: vivendo para o Senhor, ficamos atentos aos sinais de Deus e aos chamados de ajuda ao próximo. Eu vou repetir. Vivendo para o Senhor, ficamos atentos aos sinais de Deus e aos chamados de ajuda do próximo. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.